Isso aí, pessoal entrando. Vou dar aqui para vamos lá. Oi, Sara. Quanto tempo? Mari, Silvânia. Tudo bem com vocês? Eu tava começando a aprender a fazer live. Minha terceira live sozinha hoje. Na verdade, eu fiz uma em dupla com a Simone na semana passada, retrasada. E eu que comecei, né? Então eu tive que iniciar aqui nos meus stories a live. E agora eu entrei pra iniciar, o meu Instagram atualizou. Fiquei perdida, não sabia onde começava a live. E acho que deve ter mudado aqui até algumas configurações. Eu não vou nem mexer pra não ter problema. Mas é isso aí. Deu tudo certo, então tá bom. Esperar o pessoal aí chegar. Ô, Sara, a Mimi entrou na live ontem. Falei com ela rapidinho, ela saiu, nem sei se ela entendeu o que eu falei. Ela não me respondeu nos comentários, então eu não sei. Mas, isso aí. Deixa eu só aqui... Aí, pronto. Então, vamos lá. Sara, eu tô falando com você. A Mimi entrou na live ontem. Aí eu falando tudo português, eu dei um recado pra ela lá, me perdi no que eu tava falando, mas tá tudo certo. É isso aí, vamos lá. Então o assunto de hoje eu queria trazer pra vocês sobre hábitos saudáveis e alta performance. Não sei se vocês buscam sobre isso, se vocês se interessam por alta performance, Entendi. Coloquem aí pra mim nos comentários se vocês são pessoas que buscam ter novos hábitos ou buscam ter alta performance, ou os dois. Ou se vocês já têm alguma dica, vocês podem até compartilhar aqui nos comentários pra mim, tá? Que eu compartilho aqui com o pessoal. Eu gosto sempre de aprender coisas novas. Renata, Monique, tudo bem? Então vamos lá. Ontem, não sei quantos de vocês estavam ontem. Ontem eu estava falando sobre crenças limitantes e bloqueios emocionais. E o que eu falei para vocês é que depois que você faz o seu desbloqueio, ou quando você reprograma aí a sua crença, esses neurônios que estavam ali conectados, eles vão ter essa ruptura, correto? Eu falei isso ontem. Boa noite, Renata. Então, eu falei, quando você faz essa desconexão, eles vão romper, ok? E eles vão se liberar. Se você não mudar os seus hábitos, se você não cuidar do pós-desbloqueio, quebra de crença limitante, pode ser que essas conexões entre esses neurônios voltem para o mesmo lugar. E você acaba talvez tendo os mesmos resultados, os mesmos hábitos que antes, ok? Lembram disso? Tá sendo bem aula essas lives, né? Não tá nem sendo muito bate-papo, tá sendo bem... Mas é que eu quero que fique bem claro todo o raciocínio que eu trouxe esses dias, tá bom? Eu não quero que vocês tenham dúvida nenhuma depois do fechamento hoje. Então vamos lá, quebrei isso, agora eu preciso de novos hábitos. E o que é um hábito? Na verdade, não só os novos hábitos, o que é o hábito em geral? Mesmo os hábitos que a gente tem ainda bloqueados em algumas áreas, vamos dizer assim. Hábito é uma comunicação ou um pensamento que você tem com frequência, diariamente, tá? Pode ser saudável e pode ser nocivo. Então, por exemplo, comer muito açúcar pode ser um hábito que você tem, tá? E isso é algo que não é bom. Um outro hábito que você pode ter é ler todos os dias, ok? Se você lê meia hora todos os dias, você tem um hábito de leitura e isso é um hábito bom, tá? Então é algo que você faz, um comportamento ou um pensamento. Então você pode ter um pensamento sempre, por exemplo, pensamentos vamos dizer assim, mais negativos, tá? Então isso vai ser ruim para você e você vai acabar atraindo coisas negativas. Você pode ter pensamentos bons, mas ser mais otimista, por exemplo, gratidão. Até tô com uma blusa aqui, gratidão hoje.
Então você pode ter esses pensamentos e sentimento de gratidão, e isso vai acabar desencadeando aí hábitos saudáveis, e isso muda toda a sua realidade à sua volta, tá? Então isso que é um hábito, um comportamento, uma comunicação, algo que você fala, algo que você faz, ou que você pensa com frequência diariamente, tá? E até queria perguntar para vocês, analisando os hábitos que vocês têm, eles são saudáveis ou eles são nocivos? Fica aí para vocês pensando no geral na rotina de vocês. Tem essa dificuldade de permanecer em uma nova rotina. Exatamente. Por que isso é comum, tá, Sil? Não é só você. Por que é difícil você permanecer numa rotina? Porque você tem um padrão, ok? Um hábito, um pensamento. Lembra que eu expliquei ontem? São tudo conexões. Então, às vezes, para você mudar, é algo que você não está acostumado. É algo novo. O seu organismo, o seu cérebro vai tentar te sabotar porque ele não conhece aquilo. E aí é onde que entra a chave, que eu vou falar durante a live também sobre isso, que é a questão da persistência. Tá? Existe um tempo para você criar hábitos. Alguns hábitos que são simples, você pode desenvolver em uma semana. Inclusive, eu já vou até adiantando aqui alguns assuntos que eu vou trazer depois, a questão do açúcar. O nosso paladar, ele é adaptável, não sei se acho que são 6 dias, eu não lembro exatamente, acho que são 6 dias. Então, se você toma, por exemplo, café com açúcar, falei sobre isso, acho que na live de ontem, você quer tirar o açúcar, você não vai tirar o açúcar de uma vez, porque você não vai, às vezes, se acostumar, ou vai ser uma mudança muito grande. Então, você tira um pouco o açúcar, depois de 6 dias desse período curto, o seu paladar já se acostumou com menos açúcar, e aí você tira mais um pouco, e aí por 6 dias ele vai acostumar, e depois mais um pouco, até que você vai tomar um café sem açúcar, tá? Porque o nosso paladar, ele muda nesse intervalo de tempo de 6 dias. Então, alguns hábitos, eles são mais fáceis de você mudar. Acabou de dar um super raio aqui, eu não sei se minha internet vai cair, mas se Deus quiser vai estar tudo certo. Mas só avisando vocês, tá? Eu vi um clarão aqui, mas enfim. Então, alguns hábitos são rápidos, tá? Em 6 dias, 7 dias você pode mudar. Outros, talvez você precise de um tempo um pouco maior, 21 dias, ok? E talvez tenha hábitos aí que você precisar de ainda mais tempo, vamos dizer, em torno de 66 dias, se eu não me engano, é o máximo para você desenvolver um hábito, tá? Inclusive, se você quiser acompanhar, de fato, tá engajado, eu sugiro que você faça uma agenda, pode pegar uma folha de papel, colocar ali o hábito que você quer e ir contando quantos dias você tá ali fazendo. Isso vai facilitar para você ter esse controle de adquirir esse novo hábito, tá bom? Pra mim é difícil acordar cedo. A Sara, minha prima mora na Espanha, ela tá bem avançada no horário. Tudo bem, se precisar ir embora, pode dormir, depois assiste a gravação. Então isso que é um hábito e é assim que se forma um hábito. É normal ter dificuldade em adquirir um novo hábito, e aí é onde entra essa persistência e fazer. E aqui eu vou trazer um ponto importante. A gente tem que saber o que a gente quer e por que a gente quer. Porque se você, por exemplo, quero começar a academia, se você não tem um porquê estabelecido do motivo de fazer academia, você provavelmente você vai se sabotar no meio do caminho. Então você tem que entender, aí vem toda aquela questão do autoconhecimento que eu falei. O que eu quero e quem eu preciso me tornar, que foi o que eu falei ontem sobre as crenças de identidade. Então, eu preciso me tornar essa pessoa. Como ela age, como ela fala, o que ela faz, como que é a rotina dela. E aí eu começo a trazer esses hábitos para mim, até que eu me torno essa pessoa e aí eu chego onde eu quero. Entende? Eu não sei se todos vocês acompanharam todas as lives, mas tá tudo interligado. Por isso que eu tô tentando ser bem didática aqui, para que vocês acompanhem todo o raciocínio, tá bom? Então, uma coisa que eu tava estudando para trazer para vocês, eu achei muito interessante. Força de vontade acaba rápido. Então, se você tá esperando a força de vontade para você levantar naquele dia de chuva para ir pra academia, por exemplo, rapidinho vai passar, tá? Eu posso dizer por mim mesmo, já teve várias vezes que eu me sabotei porque não tava muito afim. E eu acompanho muito uma neurocientista, o nome dela é Rosana Alves, inclusive indico vocês a acompanharem ela, verem os vídeos dela. E ela falou que a motivação na neurociência é muito simples, é você levantar e ir. Isso que é motivação. Eu preciso ir, eu não vou nem pensar, você levanta e vai, tá? Porque o nosso cérebro, como eu falei, ele vai se sabotar. Então, você esperar ter vontade de ir, vai ficar difícil, tá bom? E aqui eu queria trazer pra vocês, qual que é a rotina de excelência de vocês? O que é a rotina de excelência? Aquela rotina modelo que você quer. Então, quem a pessoa quer me tornar? Essa pessoa acorda cedo, essa pessoa, como que é a qualidade da alimentação dessa pessoa, quais são, que horas que ela dorme, qual que é a qualidade do sono, o que ela faz, ela lê, ela estuda, ela tem momentos de networking. Quais são esses hábitos, quais são essas tarefas
que essa pessoa tem e como que isso seria no dia a dia dela, tá? Então, é como se você fosse desenhar o seu eu futuro. E aí você, aos poucos, você vai trazendo aquilo pra você. Então, eu preciso começar a atividade física, é ali que eu vou fazer. Então, agora eu vou focar na atividade física. Quando que eu vou fazer? Qual que eu vou fazer? Nunca fiz. Vou fazer uma academia? Não. Vou começar uma caminhada? Não. Prefiro fazer uma yoga. Então, é importante você ter uma clareza do que você quer para que você identifique o que você precisa fazer, tá? Exatamente, prontidão mais ação. Você tem que estar ali e fazer. Não adianta, não tem como. Você tem que... ação é o segredo, tá? Então, volta na clareza, saber quem você é, o que você quer para o seu futuro, como você vai se desenvolver e o que você precisa fazer para isso. E dentro disso, quais são as crenças que eu preciso desenvolver também, tá? Eu acho que eu não falei ontem, se eu falei eu vou repetir. Como que forma uma crença? Tudo que você comunica, tudo que você pensa e tudo que você sente vai formar a sua maneira de pensar, tá? Então, que é a sua crença. Então, se você quer ter uma crença positiva, como que essa pessoa ela se comunica, quais são os pensamentos que ela tem na mente dela e como ela se sente. Então, uma pessoa, por exemplo, positiva, ela não fica reclamando durante o dia. Pelo contrário, ela fala palavras de gratidão. Então, eu vou começar a ser mais grata no meu dia, tá? Você vê que é bem simples, é você analisar e traz pro simples, que é aí que é o segredo. Se você dificultar, vai ficar mais difícil e no fim você vai acabar se sabotando, tá? Então traz pro simples, que esse é o segredo. Então saber onde você quer chegar. Vocês acreditam que 4 anos vão passar? Escreva uma pergunta para vocês. 4 anos vão se passar. A questão é como eu estarei daqui 4 anos. Porque se a gente vive uma vida tão na zona de conforto e sem pensar tanto no futuro, né? Que você, depois eu faço, amanhã eu faço. Segunda-feira eu começo a dieta, né? Na segunda-feira eu ligo para tal pessoa. Segunda-feira, né? Segunda-feira ela é bem, bem famosa aí nessa questão de novos hábitos, né? E novas metas e tudo mais. E a questão é, 4 anos vão se passar. E se você ficar sempre esperando a semana que vem, mês que vem, o ano que vem, virada de ano, vou esperar, não. Agora a gente está dia 13 de novembro, vou esperar dia 1º de janeiro, que eu vou colocar aquela meta na resolução de ano novo, porque é lá que eu vou mudar, não é agora. Quando você tem esse comportamento, esse pensamento, o que você está comunicando para o seu cérebro? Que aquilo não é tão importante. Porque se fosse importante, você ia fazer agora. Então, quando você chega na segunda-feira para começar a dieta, você acaba se sabotando ou você começa e para porque, depois eu faço, não é tão importante, tá? Então, assim, 4 anos vão se passar? Vão. Como você vai estar daqui 4 anos? Se você esperar chegar lá para ser, você não vai ser. Tem que ser no hoje. Então, é importante a gente entender onde nós estamos, quem nós somos, onde eu quero chegar e o que eu preciso desenvolver nesse processo. E aí, eu falei muito sobre o processo ontem, né? Cura, maturidade. E aí, a hora que chegar lá daqui 4 anos, aí sim você vai ter se tornado aquela pessoa e conseguido aqueles resultados. Faz sentido? Prefiro vivenciar o hoje e o agora, exatamente. Porque é no hoje que a gente vive. A gente não vive no passado nem no futuro. Isso não quer dizer que a gente vai ignorar o nosso passado ou não nos importar com o nosso futuro. A gente tem que pensar no nosso passado, sim, tá? Vamos por assim, 10% do nosso tempo. Para quê? Primeiro, para curar as feridas, porque elas impactam o nosso hoje, tá? Então, olhar o que eu preciso resolver. E também aquilo que foi ruim, eu tirar aprendizados daquilo. Tá? E das coisas boas também celebrar o que você passou de bom. E o futuro eu preciso também dedicar certo tempo para ele, para saber para onde eu vou, tá? Mas tudo isso é uma análise do passado para você viver no hoje e saber para onde eu vou, para eu mudar os meus hábitos, o meu comportamento hoje, tá? Então é no hoje que a gente vive. O que você faz hoje vai refletir no futuro, exatamente. Você faz o hoje e você vai colher no amanhã. Então isso que eu queria te trazer de introdução para vocês. Da importância dos hábitos, o que são hábitos, como a gente vai aderir novos hábitos, tá bom? E eu até falei, né? Cria sua agenda, a sua rotina extraordinária de quem você quer ser, né? Qual seria a sua rotina, que horas você acorda, todos os detalhes. Mas não tente fazer tudo ao mesmo tempo. Tenha ela como modelo, tá? Pra você ter aí onde que você quer chegar. E coloque alguns hábitos, tipo 2, 3 hábitos talvez por vez, para você aderir, tá? Porque se você for fazer tudo ao mesmo tempo, você também vai acabar se sabotando, ok?
Então foca em uma, duas, três coisas por vez. Essa é a introdução que eu queria trazer da importância dos novos hábitos, tá? Como eu falei, é todo um contexto, tá? Eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender minhas dores, minhas crenças limitantes, mudar e aí desenvolver a pessoa quem eu quero me tornar, ok? E eu trouxe aqui um texto para vocês. Na verdade, eu tive que trazer muitas coisas aqui para vocês hoje, porque me pediram algumas coisas aí meio que de urgência. E aí eu esqueci de abrir aqui no meu computador. Mas eu quero trazer um texto para vocês. Se vocês quiserem depois anotar para vocês lerem depois, é 1 Tessalonicenses 5:23. O que esse texto fala? Ele fala sobre nós cuidarmos do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. O texto diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus para que todo o vosso espírito, a alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que cuidar, imagina, irrepreensível. Isso que a Bíblia fala, que nosso corpo, nossa alma e nossa mente tem que estar... nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, tá? A alma é a mente, tem que se encontrar irrepreensível. O que é isso? A gente tem que cuidar. E eu queria até deixar essa pergunta para você. O quanto você tem cuidado de você nesses 3 níveis? No seu dia, quanto você tem cuidado e como que você cuida do seu corpo, da sua alma, dos seus pensamentos, das suas emoções e do seu espírito, tá? O espírito seria aí o mais profundo, que é o que a gente nos conecta com Deus, tá? Então é importante identificar exato, somos seres triunos, nós somos 3, né? Corpo, alma e espírito. Não tem como dividir o ser humano, nós somos esses 3, tá? Não tem como você ignorar um ou outro. Se você ignorar um ou outro, você não vai viver tudo que você poderia viver. Tem que ser os 3. E eu queria trazer aqui algumas dicas do corpo para vocês. O corpo é o corpo físico mesmo, tá? Eu ia trazer várias coisas, eu falei, não vou me aprofundar, porque tem uma amiga minha que já fala muito sobre isso, eu vou comentar com vocês. Mas eu vou dar algumas dicas aqui, até que eu aprendi com ela algumas coisas, tá? De como vocês podem cuidar do corpo de vocês. Até se vocês tiverem um papel aí, vai ficar mais fácil para vocês anotarem, não esquecerem, ou assistam novamente depois. Primeiro ponto, alimentação. Qual que é a qualidade da sua alimentação? Se você for pensar, desde o momento que você acorda até a hora que você vai dormir, o que você come e qual que é a qualidade desse alimento? Tem aí muitas coisas, não sei se vocês acompanham, questão de nutrição e coisas assim, mas uma das coisas que hoje se fala muito é a questão da farinha branca, né? A farinha branca, por que ela é ruim? Porque houve muitas mudanças aí, né? A farinha branca de hoje não é a mesma de 50 anos atrás. Então, e acaba trazendo coisas ruins para o nosso corpo. Eu não vou saber aqui explicar muito tecnicamente como a Simone explica. Depois eu passo aí, não sei se a Simone tá aí, ela manda um oi, ou a Renata manda o Instagram da Simone, para vocês acompanharem depois essas dicas que ela fala com maestria, porque ela é da área. Então, evita a farinha branca, tá? A farinha branca talvez ela possa ser um vício. Então, às vezes, se você for mudar drasticamente, pode ser difícil. Eu dou a dica pra vocês, vai tirando aos poucos, assim como o açúcar, vai tirando aos poucos, tá? Então, evitar a farinha branca é uma dica. Diminuir o açúcar, como eu falei, tá? E aqui o açúcar, e se eu não me engano, a Simone falou isso numa live, a farinha branca também acaba virando açúcar, tá? Então, quer entender mais sobre essa questão de corpo e de a parte médica, tá bom? Acompanha a Simone lá, que vocês vão ver muito conteúdo e dicas de várias coisas em relação a isso. Simone DR BAL, tá? Pra vocês procurarem depois. Essa eu trazer uma outra dica pra vocês. Eu falei que eu ia trazer umas dicas de óleos essenciais e eu vou falar sobre este óleo aqui em relação ao açúcar, tá? Que é o toranja, não sei se vocês estão enxergando aí por causa da luz. É o grapefruit, que é o óleo de toranja. O óleo essencial de toranja, ele ajuda a equilibrar o açúcar no sangue, tá? E ele também ajuda a diminuir a vontade de açúcar e a fome emocional. A Renata aí passou o Instagram da Simone. Simone DRBAL. Dribal, acho que se fala. Então, se você tem dificuldade em diminuir o açúcar, você já usou várias estratégias, você já fez de tudo e ainda você tem dificuldade, eu tenho aqui essa dica aqui, eu tenho até um
um amigo meu, ele começou a usar esse óleo com o filho dele, e ele falou pra mim um dia, ele falou assim, que ele assustou, porque ele começou a usar esse óleo antes das refeições, tomava na água, se eu não me engano, e aí depois ele falou que um dia o filho dele não pediu sobremesa depois. Então foi algo que, tipo, ele assustou, porque o filho dele pedia sobremesa todas as vezes já por anos. Então fica uma dica de óleo essencial para você que quer diminuir o açúcar, a vontade de comer, principalmente fome emocional também, tá? O óleo essencial de toranja. Outras coisas que você pode fazer também em relação à alimentação é o jejum, diminuir a quantidade de alimento, tá bom? Então tem várias dicas que vocês podem acompanhar na internet, mais dicas sobre alimentação, e com a Simone também, como eu falei. Eu vi esses dias uma frase que eu achei muito interessante. O seu estômago, né, a qualidade da alimentação da sociedade está muito ruim. A Simone apareceu. A qualidade da alimentação está muito ruim. E aí esse médico ele falou essa frase: o estômago está cheio e o corpo está faminto. Por quê? A gente tem comido muito e coisas que não nos alimentam, não nutrem o nosso corpo, não traz tudo aquilo que a gente precisa para o funcionamento do nosso organismo saudável. Então, avalie a qualidade do seu alimento, tá? Coma mais vegetais, menos embalagem, né, que eles falam. Descasque mais em vez de desembalar. São aí algumas dicas em geral da alimentação. Isso vai impactar muito mais coisas, tá? Simone tem. Isso vai impactar muito mais coisas na sua alimentação. Eu até queria trazer aqui uma questão de estilo de vida, tá? Eu tô falando de hábitos. O que é hábitos? Nada mais é que um estilo de vida. Você pode falar, por exemplo, que a dificuldade em emagrecer, por exemplo, é algo genético. Ok, eu entendo, pode até existir os genes aí, que você tem uma predisposição ao ganho de peso. Mas a ciência já mostrou que isso não é um determinismo, ok? Então não é porque você tem uma genética com predisposição ao ganho de peso que você vai engordar. O que vai definir o ganho de peso ou não? O seu estilo de vida, os seus hábitos, ok? Cientificamente falando, o estudo que explica isso é epigenética. Então a epigenética fala que os seus hábitos, eles vão comandar a sua genética. Então não é porque você tem uma predisposição que você vai desenvolver aquilo, ok? Inclusive 90% aí das doenças, principalmente em idosos e tudo mais, elas podem ser evitadas. Porque elas acabam desencadeando? Por conta do estilo de vida. Então você tem um gene com uma predisposição à obesidade, predisposição a outras doenças, e aí com o seu estilo de vida você acaba acordando esse gene e ele ali vai se manifestar, tá bom? Então por isso que o estilo de vida é importante. E eu falei da epigenética, né? Por que eu tô trazendo um pouco dos óleos essenciais? Porque os óleos essenciais vão contribuir na epigenética, que é o quê? O hábito acima, o estilo de vida, vamos dizer assim, acima dos genes, acima do que o seu DNA ali, as suas células estão falando, ok? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Então, o nosso estilo de vida vai definir muitas coisas, os nossos hábitos vão definir muitas coisas. A alimentação é um dos hábitos que a gente precisa aí desenvolver para ter uma alimentação saudável, ok? E é essas dicas aí que eu compartilhei. Vitamina D, eu sempre soube que era importante, mas eu nunca soube que era tão importante assim quando eu aprendi com a Simone. Eu falei até pra ela hoje, antes da live, que eu ia falar de várias lives dela. Ela tem uma live lá no perfil dela só sobre vitamina D, muito boa live. Eu até sugiro que vocês vão lá depois aprender da importância da vitamina D para nossa saúde, imunidade e várias outras coisas. Isso tudo a gente está cuidando do nosso corpo, ok? A gente tem que ter hábitos saudáveis, sei que o pessoal entrou agora. Então é o que eu tô falando, nós precisamos de hábitos saudáveis e nós precisamos, assim como a Bíblia fala, sermos irrepreensíveis no nosso corpo, alma e espírito. Então a gente precisa de hábitos saudáveis para o corpo, para nossa alma e para o nosso espírito. Então, alimentação, vitamina D, atividade física. Atividade física é muito importante, ok? Acho que aqui todos sabem, eu não vou nem precisar explicar o porquê que é importante. E se você sabe que é importante e não está fazendo, por que você não está fazendo? A pergunta que eu queria deixar para vocês. Lembra que eu falei agora há pouco sobre se você falar, segunda eu começo, na virada de ano eu começo. Você está comunicando para o seu cérebro que aquilo não é importante. Então tem que começar hoje. Ok? Precisa fazer atividade física? Não tem problema que hoje é sexta-feira. Comece na sexta-feira. Porque você vai comunicar para o seu cérebro. Lembra que o nosso cérebro, ele não é bobo. Ok? Não adianta você falar, não sei o que, você não engana o seu cérebro fácil. Você precisa comunicar, entender o cérebro para comunicar corretamente. Então eu vou começar hoje, tá?
E eu estou falando de óleos essenciais, alguns óleos essenciais para ajudar vocês na atividade física. Hortelã-pimenta, por exemplo, eu tenho usado ele como pré-treino. Depois que comecei a usar, eu senti diferença no meu treino, na performance do treino, tá? O hortelã-pimenta, ele vai ajudar, um dos benefícios dele, a abrir a respiração, tá? As vias aéreas. Inclusive, se você tem rinite, sinusite ou coisas assim, da nariz mais entupido, você pode usar esse óleo também que ele vai ajudar. Não sei se a Mari tá aí ainda, ela usava muito remédio por conta de rinite, hoje ela não usa mais remédio, ela só usa o óleo essencial para rinite dela. Então, quando você usa esse óleo no modo aromático, ele vai abrir as suas vias aéreas. Por que isso é importante para atividade física? Aí a Mari tá aí, usa o Peppermint antes de treinar também, exato. É um pré-treino. Então, ele abrindo as vias aéreas, você vai respirar melhor. E quando você respira melhor, você tem uma melhor performance. Inclusive, no meu feed tem um vídeo, se vocês quiserem, de um fisiologista falando sobre pesquisa de óleo essencial. E ele fala sobre o hortelã-pimenta no aumento da performance de tiro na corrida, tá? E na força também na musculação. Então, se você, eu não tenho disposição, eu não quero, isso aqui, usa esse óleo aqui que eu falo que ajuda, tá? Eu tava firme no meu treino lá, tava de boa treinando, pondo o peso, e quando eu comecei a usar ele com frequência, eu aumentei os pesos da academia. Então, hoje eu faço a série inteira, todos os pesos aumentados, porque eu tô usando ele antes de treinar, tá bom? E vai te dar essa disposição, vai te dar esse ânimo, como ele vai dar esse gás, vai te ajudar já a dar aquele primeiro passo aí pra você começar, tá bom? Qual é esse para as vias aéreas? Esse aqui é o hortelã-pimenta, Peppermint. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Tá meio ruim a câmera. Hortelã-pimenta. Qualquer coisa eu passo depois, pode mandar no direct ou no WhatsApp que eu mando o escrito para vocês, tá bom? A Mari, fui curada com o Peppermint. Nunca mais tomei remédio para sinusite. Eu tomava 2 vezes por semana, já fazem 9 meses. É isso aí. Você quem vê, eu educo as pessoas sobre os óleos e eu posso passar depois pra você também como você comprar, tá? Depois qualquer coisa você pode mandar no meu direct que eu te explico como você faz. Porque tem algumas maneiras diferentes, então eu te explico pra você ver o que faz mais sentido pra você, tá bom? Então esse é um óleo que vai ajudar. E se você depois já tá preocupado com a dor que você vai ficar depois da academia, tem óleos que vão ajudar nisso também. Um deles é o Deep Blue. O Blue não tá aqui, que é um óleo para dor. Ele, além de ajudar na dor, ele vai ajudar na circulação do ácido láctico que fica ali. Então vai ajudar a circular tudo aquilo que fica armazenado ali no corpo ali da inflamação, vamos dizer assim, não sei se é essa a palavra correta, do treino, ok? Então vai aliviar a dor, vai melhorar tudo isso aí. Outra questão importante no nosso hábitos aí pra gente cuidar do nosso corpo, detox. Então tem muitas dicas de detox na internet, suco detox, várias coisas que você pode fazer. E uma das coisas que eu faço no meu detox todos os dias, nossa, eu ia preparar, eu esqueci mesmo, pessoal. Depois eu faço. Que eu não pus minha água aqui. Eu tomo minha água todos os dias com óleo essencial de limão, ok? 1 gota, 2 gotas por dia eu uso. E por que eu uso esse óleo aqui? Porque ele vai ajudar na limpeza do nosso organismo. Tá? Então, esse tem um poder de limpeza muito grande, inclusive você tem que usar ele em copo de vidro, porque se você usar em copo de plástico, ele vai corroer o plástico e todas aquelas coisas ruins do plástico, né, que é derivado do petróleo, vai pro líquido e você acaba ingerindo aquilo. Então, sempre que você usar o óleo essencial, principalmente limão e os cítricos, o ideal é copo de vidro, tá bom? Então, ele faz essa limpeza no nosso organismo no geral, tá? Tem uma mulher que é uma cliente minha, esses dias ela mandou mensagem pra mim, assim, que ela ficou encantada com óleo de limão. Eu uso direto e às vezes fica aquela coisa que a gente usa sempre, a gente nem liga, né? E fala, limão, usa na minha água e tal. E ela falou que ela sentiu diferença na disposição do dia dela tomando o óleo de limão na água, tá? Porque esse efeito detox que é importante a gente ter, ele vai ajudar no nosso organismo como um todo, tá bom? E essa questão do detox e o intestino, isso é uma outra live da Simone que ela fez esses dias também falando sobre o intestino. Então é bom também a gente cuidar do intestino para o nosso sistema digestivo funcionar melhor por vários motivos aí, inflamação, questão emocional, né? O intestino é o nosso segundo cérebro. E o que eu faço? Eu sempre tive problemas de várias coisas. O que eu faço hoje em dia? Todos os dias eu uso 1 gota desse óleo aqui, tá? Que é o Zengest, é o óleo para o sistema digestivo. Então, e pra mim, eu não vivo sem esse óleo. Quando eu tô com o estômago ruim e eu acordo às vezes mal, eu pingo 1 gota embaixo da língua,
dá 15 minutos melhora, tá? Então, se você quer melhorar o seu sistema digestivo como um todo, para que você tenha toda a alta performance, um corpo mais limpo, melhor a parte emocional também, você pode usar esse óleo aqui. E se quer aprender mais do intestino, vai lá no Instagram da Simone. E o último ponto sobre o nosso corpo, ok? O sono. Acho que vocês sabem a importância do sono. A privação do nosso sono vai influenciar muito, inclusive, nossas emoções, tomada de decisão e várias outras coisas. Então, é importante a gente ter um sono. E não só a quantidade de horas, mas principalmente a qualidade. Tem pessoas que dormem 8, 9, 10 horas e acordam cansado. Porque o sono não está de qualidade, ela não consegue atingir aquele sono mais profundo, que é onde ela descansa, é onde o seu cérebro vai reparar ali, o seu hipocampo, a amígdala ali vai trabalhar e vai guardar as memórias, tá? Então tudo isso é importante para o nosso sono, para a criatividade também, para foco, para imunidade. Então é importante a gente cuidar do sono, não só a quantidade de horas, mas principalmente a qualidade do sono, tá bom? O que eu tive sem problema com sono. Eu dormia e acordava um desastre, assim, vamos dizer assim, todos os dias, porque, sabe, eu levantava porque eu tinha que levantar, porque eu ainda estava cansada. Esse foi o primeiro óleo que eu conheci, tá? Por isso que eu fui aprender sobre os óleos essenciais. Ok, Renata, fica tranquila. Eu aplico uma gota na sola do pé e eu tenho sono reparador. Depois que eu usei e mudou meu sono, eu nunca mais parei de usar, que é o óleo essencial de lavanda, tá? A lavanda já tem pesquisas que o óleo de lavanda ajuda na produção de melatonina, tá? Então ele melhora aí a questão do sono. Além do óleo essencial de lavanda, outras coisas que você pode fazer para melhorar o sono, a higiene do sono, tá? Então evite os aparelhos eletrônicos. O meu celular ele apaga automático a luz azul, que é essa que é principalmente ruim, né, para te manter acordado, 7 horas da noite. Eu já programei, 7 horas da noite ele apaga automático essa luz azul, tá? Então tem aí as questões de, você pode fazer uma leitura, evitar coisas mais agitadas, atividade física, tentar fazer no máximo aí 3 horas antes, né, de dormir, se você fizer atividade física e já for dormir, isso pode ser que dificulte um pouco o sono. Se você tem problema para dormir, tem distúrbio de sono, não tome banho quente antes do sono, porque isso pode atrapalhar, porque vai despertar o seu organismo. Então tem várias dicas aí de higiene do sono que você pode fazer, tá? Inclusive a atividade física vai te ajudar a ter um sono melhor. Você se alimentar bem vai te ajudar a ter um sono melhor, tá? Você fizer tudo isso que eu falei anteriormente, isso tudo já vai contribuir com o seu sono, tá bom? Então essas são algumas questões, algumas dicas e hábitos aí que a gente pode adquirir para cuidar do nosso corpo e ter melhor performance, tá bom? Questão de alma. Já falei na primeira live sobre o autoconhecimento. O que é alma? Só para recapitular. É a sua mente, é tudo que você pensa, tudo que você sente, tá? Então, como que você pode melhorar isso? Primeira questão, autoconhecimento. Mas por que o autoconhecimento? Porque às vezes você tá mal e você não sabe por que você tá mal. Então, quando você tem você busca o autoconhecimento, você consegue se entender o que você está sentindo e da onde aquilo vem, isso vai te ajudar a organizar todos os pensamentos na sua mente. Tá? E isso facilita, porque senão você fica naquele turbilhão de coisa e você fica perdido. Então, o autoconhecimento ele vai te ajudar nisso, vai te ajudar a entender quem você é, para onde você está indo. Então, quando você tem essas informações e esse conhecimento, fica mais fácil para você organizar as coisas no seu dia a dia e ter aí uma mente mais focada para alta performance, para as coisas que você tem para fazer, de trabalho e tudo mais, tá bom? Uma outra questão também que eu estava pesquisando, vendo as minhas anotações de todos os estudos, né, que eu tenho, sobre a questão da alta performance, gerar valor. Então, o que seria isso? Exclusividade. O que você... Quando algo tem valor é porque ele é exclusivo, tá? Então, se você tem algo que é raro, ou seja, só tem um, ele tem muito valor, ok? E aqui eu queria trazer algo de autoconhecimento para vocês. Quando vocês entenderem que vocês são únicos e que não tem mais ninguém como você vai entender o seu valor e que você é uma pessoa exclusiva. E isso vai contribuir para a sua alta performance, ok? Porque você vai começar a fazer mais coisas, colocar em prática aquilo que você já sabe, aquilo que você tem para oferecer. Então, se você busca alta performance, você precisa entender que você é uma pessoa exclusiva. E como que você faz isso? Autoconhecimento, tá? Claro para vocês? Eu não sei se eu tô sendo muito rápida e tudo mais, eu nem sei. Preciso dizer agora. Mas vamos lá. Outra questão da alma.
lidar com as emoções, ok? Então, entender as emoções é o primeiro ponto. Eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou com medo, eu estou alegre, que emoção que eu tenho? E aí quando você começa a entender, porque só vou explicar aqui algo antes sobre emoção. Emoção é o que você sente instintivamente. Então acontece algo, alguém falou algo pra você, você sentiu aquela emoção, ok? O seu sentimento é como você vai refletir sobre aquela emoção. Então, quando você tem o autoconhecimento e toda vamos dizer assim, a mente funcionando melhor aí com mais clareza, você consegue entender a sua emoção, dar um significado para ela e aí ter um comportamento. Então, o lidar com a emoção não é evitar emoções ruins. As emoções ruins, elas têm o seu papel importante na nossa vida, tá? Só que o foco eu entendi a emoção e eu vou focar, ver aonde que tá a raiz e o que eu preciso resolver e melhorar em relação a isso, tá? E aí entra a parte de ressignificar ou dar um significado correto para aquilo, ok? Muitas coisas que a gente tem, às vezes, de problemas e dificuldades é por não dar um significado correto para aquilo. E aí volta na live de ontem. Se você tá com algum bloqueio emocional, com alguma crença limitante, as suas lentes estão manchadas, estão embaçadas. Então você vai começar a olhar e interpretar as situações de uma maneira que talvez não é a verdade, ou de uma maneira que vai acabar te deixando mal, enfim, alimentando aquele sentimento ruim, ok? Então é isso, lidar com as emoções não é não sentir algo ruim, é entender de onde vem, ver se tem alguma raiz, o que eu preciso desenvolver, melhorar. Entra na live de ontem, que eu falei bastante sobre isso, que é o nosso processo, a cura e a maturidade, e aí eu dou um significado correto. Então, quando a gente faz isso, a gente está cuidando da nossa alma, e isso vai nos ajudar a ter melhor performance em qualquer coisa na vida. E uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, falando um pouco mais dos óleos essenciais, é a importância do nosso olfato no nosso desenvolvimento, vamos dizer assim, tá? Eu falei que a epigenética, ela pode ser afetada pelo aroma. Não sei se algumas pessoas entraram depois disso. A epigenética é os hábitos que você tem, as coisas que você fazem, que vão estar sobre a genética, tá? Então não é a genética que manda, é os seus hábitos que vão determinar, por exemplo, se você vai ter uma doença ou não, ok? Então a epigenética, o aroma, o olfato, ele está ligado na epigenética. Por quê? O nosso olfato ele está ligado ao nosso sistema límbico, que é responsável pelas emoções. Então, todas as emoções, às vezes a raiva, tudo isso que acontece, está tudo lá no sistema límbico. Então, quando você faz essas questões, como eu falei, dos óleos essenciais, eles vão agir diretamente nesse sistema límbico e vai te ajudar aí nas emoções e tudo mais, tá? Então, é uma dica que eu dou, que é algo 100% natural, saudável. Depois, se vocês quiserem, eu faço uma live especificamente mais sobre os óleos essenciais, inclusive nas emoções. Só vou dar algumas dicas aqui pra vocês. Cadê o meu Copaíba, por exemplo? Ele é relaxante, eu usei esses dias pra dar uma acalmada dos nervos. Ele vai equilibrar a homeostase, então oscilações de humor, frio e calor, tudo que você tem de muitas oscilações, esse óleo aqui ele vai ajudar a equilibrar, tá? Eu vou nem falar dele, porque senão eu vou entrar na ciência dele, eu vou falar muito aqui, não vai dar. Outros óleos que vão ajudar, o Balance, eu uso muito ele, porque ele vai ajudar também a equilibrar a mente, tá? Inclusive esse é um dos óleos indicados para pessoas que têm ansiedade e depressão. E vários outros óleos aí, calmantes. Se você precisa de mais energia, mais disposição, mais alegria, você pode usar os óleos cítricos, como por exemplo o laranja. Meu laranja não tá aqui, tá na minha bolsa. Mas tem o Citrus Bliss, tem vários outros cítricos, limão, você pode usar eles que vão dar uma alegria, tá? Vão melhorar o humor. E eles vão, como eu falei, tô falando aqui de dicas de óleos, mas pra você entender o porquê que ele é importante. O olfato vai trabalhar no seu sistema límbico, que é onde estão as emoções, e ele também tem um efeito sobre a epigenética, ou seja, vai ajudar você a controlar uma predisposição que você tem para uma depressão, tá bom? Simone, é um alecrim e um lavanda. Sim, o alecrim, inclusive, obrigada por lembrar, o alecrim ele é muito bom para foco, memória e concentração, tá? Eu gosto muito de usar ele no meu difusor quando eu preciso focar. Então, se você está estudando ou se você tem algumas questões em relação a isso, você pode estar usando o alecrim, tá bom?
Tem muito mais coisa para falar sobre óleo essencial, sobre epigenética, sobre todas essas questões, sobre o impacto dos óleos essenciais nas nossas emoções, nas nossas crenças e reprogramação de crença, mas eu vou deixar isso para uma outra live, porque se eu for falar isso eu não termino a live de hoje, tá bom? Mas só para vocês saberem que existe muito mais aí ciência e tem muito mais coisas aí que ele vai impactar. Então eu já falei sobre o corpo. Eu uso para fazer as lives. A Simone usa para fazer as lives. É isso aí. Por isso que as lives estão top, né? Falei, pessoal, assistir as lives da Simone, que estão muito boas. Ela usa o óleo essencial antes de fazer as lives. Já ajuda bastante. É isso aí. Então, eu falei dicas de hábitos que a gente pode adquirir para cuidar do nosso corpo, da nossa alma. E agora eu queria falar um pouco do nosso espírito. Misericórdia, preciso de todos os óleos essenciais que existem. Eu entendo o seu sentimento, Érica. Eu comecei com lavanda, eu fui conhecendo o outro. Eu tô aqui com a minha bolsa de óleo, mas não são todos, eu tenho mais lá no meu quarto. Mas vem todos esses de óleos aqui. E eu tenho os que eu carrego na bolsa, porque às vezes eu preciso de urgência, assim, tá na bolsa. Tem uns que andam sempre comigo. Então, e tem óleo pra tudo, tá? Depois, se vocês quiserem, eu passo um pouquinho pra você. E a questão do nosso espírito. Lembra que eu falei no início que nós somos corpo, alma e espírito? E pra gente ter de fato alta performance, a gente precisa cuidar dos três. Porque se você deixar de cuidar de um, isso vai acabar afetando um pouco, tá bom? Ou muito, depende aí também disso tudo. Então, nós cuidamos do corpo, com alimentação, vitamina e tudo mais. Alma, autoconhecimento, espírito, intimidade com Deus. Então, o que... A Ariana usa todos. Sim, eu uso todos. A Simone, por enquanto, a Simone tá usando o alecrim e o lavanda, mas daqui a pouco ela vai ter uma bolsa igual a minha. Conheço. Então, vamos lá. Espírito, intimidade com Deus. E aqui entra um pouco também do que eu falei ontem, a questão de se sentir amado por Deus. Isso é muito importante também, tá? E como que eu busco intimidade? Eu tava até refletindo um pouco sobre isso. Deus nos criou para termos intimidade com Ele. E quando você tem intimidade com uma pessoa? Quando você passa tempo com ela. Tá? Se você não passa tempo com essa pessoa, você não tem intimidade. E pra gente ter intimidade com Deus, a gente precisa passar tempo com Ele. Lendo a Bíblia, orando, nos conectando com pessoas para falar sobre coisas de Deus e tudo mais, ok? Então, tudo isso vai ajudar. Até vocês estão falando dos olhos aí, quero todos. Falando de Deus e tudo mais, né? De Jesus. Esse óleo aqui, o olíbano, é considerado o rei dos óleos. Esse aqui, que é o incenso, tá? Esse aqui é o presente que Jesus recebeu dos reis magos quando ele nasceu. E existem algumas pesquisas aí que mostram que ele ajuda você a conectar com Deus, tá? Então, se você precisa aí, às vezes até acalmar um pouco o seu espírito para você, né, falar com Deus, para você orar, para você ter ouvir mais, você pode usar o olíbano, tá bom? Ele é o óleo da realeza, tá? Ele é um pouco mais agregado o valor, mas não é o mais caro, não. Tem óleo para ajudar a desbloquear? Tem sim. Depois eu passo para vocês a dica do que eu uso no aroma quando eu faço o meu processo de perdão depois de desbloqueio. Mas fica para outro momento. Eu uso óleo para orar. Isso, ele vai ajudar também. Os óleos essenciais ajudam até a gente a cuidar do nosso espírito, tá bom? Então, ler a Bíblia é importante. Oração, como eu falei. Louvor também é importante. Vou falar aqui que já tem um pessoal que já vai pedir, né? Porque cantar louvores também nos ajudam a sentir mais a presença de Deus. Tudo isso alimenta o nosso espírito. Mariana pingou uma gota embaixo da língua. Do frankincense, do olíbano. Ele é muito bom. Ele ajuda em tudo, inclusive, tá? Eles falam que se você não sabe o que você tem, o que óleo você precisa, usa ele porque ele com certeza vai ajudar. Ele, inclusive, trabalha na renovação das células e também da pele, tá? Ele é rejuvenescedor. Eu usava ele, agora eu uso um outro, mas ele é muito bom pra isso também, tá? Encanta. A Simone é a minha fã, né? Então é isso, a gente precisa também nos conectar com Deus, tá? Cuidar do nosso espírito. Existem até, cientistas que são ateus, que não acreditam em Deus. E uma vez eu estava nesse curso lá no Intercoaching, e o Paul Zak, ele estava dando a palestra. Ele é neuroeconomista, se eu não me engano. E ele falou que ele é ateu, mas ele sabe que as pessoas que acreditam em Deus e têm relacionamento com ele, elas são mais felizes, porque na hora da dificuldade ela tem um lugar para se apoiar. Então, um ateu, uma pessoa que não acredita em Deus, está falando que as pessoas que acreditam em Deus têm uma vantagem, tá bom? Então, aí eu vejo ainda mais a importância da gente também cuidar do nosso espírito.
Então é isso, para finalizar aqui todo o raciocínio desses dias, entender quem eu sou, autoconhecimento, na minha individualidade, as minhas características, ser imagem e semelhança de Deus, ser e me sentir amada por Deus. Não tá, por favor. A live tem mais tempinho. Então tudo isso é importante, tá? É o primeiro passo. E aí vem o nosso e entender a graça, tá? Sou amado independente do que eu faço e do que eu deixo de fazer. E aí eu entro no meu processo de cura e maturidade, que é identificar crenças e fazer os desbloqueios, mudar crenças limitantes. E aí quebrei a crença, eu preciso conectar novamente esses neurônios num outro padrão, e aí vem a importância dos novos hábitos, e os hábitos que a gente adquire tem que ser nível de corpo, alma e espírito, tá bom? E aí eu queria trazer para vocês, quando vocês fazem isso, com certeza vocês vão ter uma vida diferente, tá? Então, se vocês talvez olhem para o seu passado e vê, nossa, aconteceu isso, meu futuro está fadado a isso, né? Eu não vou dar certo, porque falaram que não. Eu queria dizer que se você ouvir tudo isso que eu falei nessas lives, que esse resumo que eu dei aqui, e entrar para o seu processo, e eu tenho certeza que você vai entrar e vai cumprir todo ele, você vai ter uma nova história, tá? Só que não deixe nenhum desses detalhes, porque o segredo está nos detalhes. Então, não abra mão de cuidar do seu corpo, de cuidar da sua alma, porque principalmente a alma, porque o problema está ali. O seu padrão de pensamento está definindo, às vezes, as suas atitudes com o seu corpo. Às vezes você não está em cuidado do seu corpo, porque você tem um problema de autoimagem e você acaba, vamos dizer assim, comendo muito ou não se cuidando porque você não quer se expor de alguma maneira. Tá? Então, a raiz, praticamente assim, de todos os nossos problemas está aqui, nas nossas conexões. Eu expliquei de maneira muito simples, eu acho, ontem, sobre como isso funciona no nosso cérebro, e você pode mudar isso. E se você tem uma predisposição a algo, se é algo hereditário, genético ou qualquer coisa, você pode mudar os seus hábitos, isso vai mudar a sua vida e vai mudar a vida das gerações para frente de você, para os seus filhos, para os seus netos. Então eu queria trazer isso. E principalmente o espírito, tá? Porque é ali onde o propósito vai vir, a sua identidade vai vir, tá? E como eu falei ontem na live, Deus tem algo bom para você. Ele tem pensamentos de paz, pensamentos bons para você. Se tem algo ruim que aconteceu, isso não veio dele. O que ele tem para você é coisas ainda maiores. E tem um momento, não sei se vocês conhecem a história de Abraão, e tem um momento que Deus chega para Abraão e ele fala: sai da sua terra, sai da sua parentela, sai dessas questões que ainda estão te lembrando o passado, essas coisas que estão te segurando. Eu estou trazendo essa referência de parentes, mas eu não estou falando que são os parentes, tá bom? Mas é todo esse contexto, esse mundo que você vive, esse padrão de pensamento. Sai disso, sai dessa tenda. Expanda a sua visão, né? Veja, olha para o céu e veja quantas estrelas tem lá. Você consegue contar? É isso que Deus questiona Abraão. Você não consegue, né? É assim que vai ser a sua geração, a sua descendência. E Deus tem algo muito maior para sua vida. Eu tenho certeza disso, assim como para minha. E eu tô aqui para compartilhar isso, tá bom? Então entenda isso. Deus tem algo muito maior para você. Você precisa só sair dessa tenda e desfrutar do que ele tem, e a intimidade com Deus vai te ajudar muito nesse processo, tá bom? A Simone pediu para eu cantar, eu vou cantar para vocês. Chave, esse livro está nos detalhes, exato. Por isso que você faz diferença, você não se torna repetitiva. Legal, glória a Deus. Vamos lá, vou pegar meu violão, eu não posso deixar ele fora da capa. Mas eu queria que vocês pensassem nessa palavra. Deus tá te chamando para você sair do lugar que você está, para abrir a sua visão e ver o que ele tem para sua vida. E ele tem uma nova história. Então, se falaram que não ia dar certo, ou se não deu certo até agora, isso não quer dizer que não vai dar, tá? Ele tem algo novo para você. Eu espero que vocês tenham sido tocados por alguma palavra que eu disse nesses últimos dias, mas que principalmente vocês coloquem em prática. Porque se vocês colocarem em prática, eu tenho certeza que vocês vão viver esse algo novo, essa nova história que Deus tem para você, tá bom? E eu vou, nessa ilustração de Abraão, é mais ou menos essa história que essa música fala. Então, como vocês têm pedido aí, eu vou terminar a live mais uma vez com uma música, tá bom? Deixa eu...
que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Só lembrando algo que eu comentei ontem, não sei se você sabe o que Deus fez por você, o que as mãos dele já fez. O principal e a maior coisa que ele fez foi entregar o único filho dele para morrer no seu lugar. E não tem presente maior que esse. É saber que Deus entregou o único filho dele por você, porque ele queria relacionamento com você, porque ele queria passar a eternidade com você. Isso foi o que ele mais fez, assim, de principal. Mas não veio só isso, veio muitas outras bênçãos. Porque quando a gente tem Jesus na nossa vida, a gente pode desfrutar de tudo o resto, e dessa terra espiritual e eternidade. E talvez você não tenha ideia do que Deus tem pra você, mas tem algo muito maior. Ele já fez tudo o que precisava ser feito. Tudo o que você precisa, todas as bênçãos já foram dadas lá na cruz. Você só precisa entender e aceitar e decidir viver isso. Então, eu só queria retomar isso. Quando você entender, de fato, você vai ter uma nova história. E se algo foi perdido na sua vida, eu falei ontem, um ladrão veio para matar, roubar e destruir. Às vezes ele tentou levar algo da sua vida, seja emocional, sejam pessoas ou o que for. Mas se algo foi perdido, isso vai ser restabelecido. Porque a música fala que tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, que Deus vai te abençoar e Ele vai trazer muito mais coisas na sua vida. Eu vou só retomar essa parte da música que eu trouxe a reflexão. O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. História Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. É isso aí que a Monique falou, uma nova história Deus tem pra nós. Deus tem pra mim, Deus tem pra você. E se te disseram que não era assim, eu te digo que era mentira. E o que Deus tem pra você é algo muito maior. Planos de paz, planos de bênção. E se você entender isso, como eu falei, e ter intimidade com Ele, vai ficar mais fácil toda a jornada. E vamos de fato desfrutar de tudo que Ele já fez por nós. Então, eu queria finalizar esse raciocínio aí, essas 3 lives que eu trouxe para vocês, com essa palavra. E eu vou abrir aqui, se vocês querem, tem alguma pergunta? Ainda bem que o céu desce quando você... Alguém tem alguma pergunta, quer comentar algo? Ainda tem, acho que 5 minutos de live, porque é o fechamento das 3, então eu só queria saber se ficou claro, se vocês querem que eu traga algo em uma outra live mais detalhadamente. Vou dar esses minutinhos para vocês me avisarem. Outra música. Eu vou fazer uma live só de louvor. Eu já estou preparando a próxima live de louvor já. De músicas. Eu não vem nada à mente agora, Simone. Gratidão foi incrível, isso aí. Tem óleo para dor nas articulações? Tem óleo para tudo. Dor nas articulações, pode usar o alecrim, você pode usar o deep blue, você pode usar o pinheiro siberiano, que é o Siberian Fear. Marjoram também, tem vários óleos aí que podem ajudar. Quero mais lives, quero viver algo novo. Eu preciso achar o tom dessa música, porque eu ainda não achei um tom pra mim dessa música. Aí eu cantando sozinha aqui vai ficar esgoelado, não vai ficar legal. Mas eu vou descobrir um tom bom pra eu cantar e aí eu canto ela, tá bom? Eu tava tocando ela esses dias, mas não foi não. Falando em Kemuel, laço. Eu não sei se vai dar tempo de eu tocar essa música
mas senão fica para outro dia. É uma música mais antiga deles, Braços de Amor. Eu falei que às vezes algo podia ter sido perdido, né? E talvez o que foi perdido em algum momento foi algum relacionamento. Alguém que te magoou, que te feriu, ou que te traiu de alguma maneira. E eu não vou pegar o tom dessa música, mas se você conhece alguém, dá pra mandar aí nos minutinhos que eu vou cantar essa música, a live pra alguém ou pra você, e queria que você refletisse nessa letra. Pode ser que alguém venha te fazer chorar. Pode ser que esse alguém seja quem mais você ama, de quem menos se espera. Pode vir a traição, mas somente em Jesus se encontra amor com perfeição. Ele deu a vida por você, Ele te ama pra valer. Nele você pode confiar, com Ele você pode contar. Tudo que Ele faz é por amor, não por interesse ou por favor. Nunca vai te decepcionar, mas as suas lágrimas Ele vem enxugar. Mesmo se você errar, está pronto a te perdoar. Na alegria ou na dor, sempre está contigo, seja onde for. Não te deixa caído, mas te carrega em teus braços de amor. É isso aí, Monique. Se perdoe e perdoe ao próximo e seja livre. É isso. Vou encerrar a live porque já tá dando a hora, mas eu trago uma outra live com louvores. Se vocês tiverem outras sugestões também podem mandar pra mim. Já tô rouca aqui no meu direct, tá bom? Ou no meu WhatsApp. E é isso. Muito obrigada pela presença de vocês, por todo o carinho. E como eu sempre falo, espero ter contribuído com a sua vida, ter trazido algo de novo, né? E como eu falo, gerar vida em vocês. Então é isso. Fiquem com Deus. Boa noite. A gente marca uma live de vigília depois. O problema é que é só 1 hora aqui, mas a gente dá um jeito. Fique com Deus. Até a próxima.